Se Deus é bom, por que crianças sofrem? De uma certa forma é um desdobramento do tema anterior, mas com alguns detalhes bastante significativos do sofrimento infantil. E esse tema, se Deus é bom, por que as crianças sofrem? Por que crianças sofrem? Me traz à memória o meu estágio, lá no último ano de psicologia. Meu estágio no último ano de psicologia, e o meu estágio acabou sendo realizado numa instituição que acolhe famílias cujas crianças, cujos filhos estão em São Paulo para tratamento na luta contra leucemia e outros tipos de câncer. E ali, estagiário, último ano de psicologia, a gente acha que sabe tudo, mas chega lá e vê que não sabe nada. A minha tarefa ali era acolher as famílias. A minha tarefa ali era ouvir os pais. Os pais estavam em São Paulo para os seus filhos realizarem tratamentos, famílias de várias partes do Brasil, que estavam nessa instituição que acolhia, que recebia. Era uma espécie de uma casa-abrigo. E ali a minha tarefa era ouvir, fazer grupos com os pais, ouvir seus dilemas. Porque é interessante, quando eu chegava lá na instituição, quando eu chegava lá na casa, enquanto os pais estavam chorando a dor dos seus filhos, dores terríveis, os filhos estavam ali jogando futebol, os filhos, as crianças estavam ali brincando, as crianças estavam se divertindo, as crianças estavam numa profunda ali alegria, e os pais olhando para o sofrimento, para esse misto de alegria e tristeza dos seus filhos. Eles compartilhavam as suas dores, eles compartilhavam as suas lutas, e a minha tarefa era sentar e ouvir e receber desabafos. Ouvir daqueles pais uma pergunta, que embora não fosse uma instituição ali religiosa, mas que eles se faziam, e uma pergunta que saía da teoria ou da abstração, e ela tinha nome, aquela pergunta tinha rosto, aquela pergunta tinha história, aquela pergunta tinha noites sem dormir e de lágrimas e mais lágrimas. Se Deus é bom, se Deus existe, por que crianças sofrem? E a minha tarefa ali era ouvir, minha tarefa era acolher. E eu quero nessa noite entrar nesse tema, que ele é bastante delicado, um tema que nos traz uma complexidade da dor e do sofrimento. Não quero aqui ser generalista ou simplista, porque nós vamos navegar em alguns textos bíblicos. Eu quero destacar aqui algumas verdades para você e para mim, à medida que vamos navegando nestes textos bíblicos e nessas verdades da palavra de Deus, que vão jogar luz, clareza para esse tema. Eu quero já começar destacando a primeira verdade. A gente vai para o primeiro texto bíblico, que a primeira verdade do que eu quero refletir nesta noite é que quando olhamos para o sofrimento infantil, nós devemos rejeitar explicações simplistas. Quando nós olhamos para o sofrimento infantil, ou para o sofrimento dos pais diante do sofrimento dos seus filhos, de lágrimas silenciadas, de perguntas cheias de angústia, de dor na alma, que seus filhos não terão o mesmo futuro de outras crianças, que ficarão de uma forma limitada e que alguns não passarão nem da primeira infância. Estes que têm diagnósticos terminais e outros que acabam sofrendo e sendo vítimas de tragédias. Nós não devemos partir para explicações simplistas. E João 9 nos ajuda com isso. Olha só, esse é o primeiro texto que eu quero navegar aqui nesta noite. João 9 vai aparecer aí na tela. Os versos de 1 a 3. E aí eu quero ler esse texto aqui com você. Acompanha aí. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele
seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Existia um pensamento no universo judeu naqueles dias. Existia um pensamento de uma relação direta entre pecado específico e sofrimento específico. E o raciocínio daqueles discípulos, dos discípulos de Jesus, ao olharem para a dor daquele homem cego de nascença, ou seja, ele nasceu assim, existia uma teologia de uma punição divina, isso entre os judeus, nós não estamos falando de gentios e nem de pagãos, de que Deus tinha punido aquela criança, que Deus tinha punido aquela criança ou pelo sofrimento do seu pai, ou por uma vontade direta de Deus, que aquela criança nascesse cega. E aí a relação não é só da vontade direta de Deus, específica de Deus, de que aquela criança nascesse com uma dor, com um sofrimento, com uma angústia, mas é relacionar a dor e o sofrimento a culpas pessoais, porque o raciocínio dos discípulos é: alguém pecou. Quem que pecou aí? Quem que pecou aí para esse homem nascer assim? Porque é impossível ele ter nascido assim sem pecado. Quem que pecou? Foi ele que pecou. Interessante que olha só que raciocínio teológico complicado, porque se ele nasceu assim, os discípulos perguntam se ele pecou no ventre da mãe, para nascer assim? Ou seja, se ele nasceu assim, os discípulos fazem essa pergunta para ele, para que ele nascesse cego, este homem ou seus pais? Ou seja, é uma teologia tão insensível, que o que? Ele pecou lá, ficou chutando muito a mãe, lá na época de gestação. Ou seja, o que ele fez de errado lá, no mundo intrauterino? E esse é o raciocínio, esse raciocínio, ele busca traçar: culpa é igual a pecado. Culpa é igual a pecado. É a famosa teologia dos amigos de Jó. Ou seja, quando desgraças começam a acontecer na vida, quando situações difíceis ou quando diagnósticos terminais chegam, a culpa chega também. A gente nunca disse onde estavam os pais dessa criança. A gente atribui culpa. Quando acontece alguma coisa a uma criança, não apenas um diagnóstico terminal ou uma doença, mas alguma coisa acontece com uma criança, às vezes o nosso primeiro pensamento: essa criança não tem pai, essa criança não tem mãe. E às vezes os pais são irresponsáveis, mas às vezes não são. Mas só que nós generalizamos, nós somos simplistas muitas vezes, nós somos generalistas e nós saímos generalizando, colocando todo mundo num pacote só. Ou seja, existe culpa moral, existe algo, e muitas vezes os pais, testemunhando os sofrimentos dos seus filhos, eles mesmos vão pensar: o que eu fiz de errado, Senhor, para que o Senhor punisse o meu filho e não punisse a mim? Isso aqui está acontecendo por minha causa. Isso aqui está acontecendo porque eu fiz aquilo ou deixei de fazer aquilo outro. E muitas vezes nós vamos vivendo esta equação, mas o que Jesus está querendo dizer aqui é libertador, pessoal. O que Jesus está querendo dizer aqui é algo que vai ser de grande, vai tirar um peso de toneladas. Porque Jesus, Ele vai dizer: nem ele, nem seus pais pecaram. Pare com essa teologia. Como é que ele pode ter pecado? Ele pecou aonde se ele nasceu assim? Foi um pecado pessoal? Foi um pecado específico? Jesus não está negando o conceito de pecado original, que nós nascemos pecadores. Nós pecamos porque somos pecadores, e não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós temos um problema de natureza. Nós nascemos já com hard disk, hard drive já riscado e manchado. Para aqueles que acompanham o mundo do computador quando ainda era 286. Nós nascemos lá com o nosso software, com o nosso hardware já contaminado. E nós pecamos porque somos pecadores. E o problema é tão grave que Jesus tem que falar assim: essa coisa é tão ruim que tem que nascer de novo. Jesus fala isso para quem? Para Nicodemos, João capítulo 3. A situação é tão complicada, pessoal, que você tem que nascer de novo para dar certo. E aí Nicodemos vai falar assim: como é que eu vou nascer de novo se eu não posso entrar de volta lá no ventre da minha mãe? Mas é você nascer do Espírito. Ou seja, você ter um novo nascimento. Mas Jesus, ele quer desconstruir essa teologia. Pode colocar essa frase, por favor, que diz assim: Jesus desmonta a teologia da culpa automática.
Jesus ele não está negando a questão de que nós nascemos pecadores, de que nós herdamos o pecado de Adão e Eva, o conceito de pecado original. O que Jesus está dizendo é que nem todo sofrimento específico, nem toda dor específica, nem toda tragédia é resultado de pecado específico, de culpa moral. Jesus não está negando o pecado original, Jesus está negando a conexão mecânica entre o pecado específico e sofrimento específico. Nem todo diagnóstico é disciplina, nem toda dor é castigo, nem toda tragédia é julgamento. E por isso que muitas vezes nós precisamos nos calar diante da dor do outro, porque nós somos cheios de respostas fáceis. Ah, Deus quis assim. O bebê que não resistiu, a criança que sofreu uma tragédia e veio a óbito. Ah, Deus quis assim, foi melhor assim. Como assim? Por que a gente não cala? Até os tolos calados se passam por sábios. E nós não aguentamos ficar calados, esse que é o problema. E nós vamos disparando a nossa teologia irresponsável. E nós vamos trazendo culpa. Nós vamos colocando uma relação nociva das pessoas com Deus. Porque o que esse texto vai dizer, depois a gente vai amarrar mais para frente, aplicar mais para frente, é que Jesus vai dizer que isso se aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. De uma forma ou de outra, queridos, todo sofrimento e toda dor é uma oportunidade para a obra de Deus se manifestar nas nossas vidas. Já disse C.S. Lewis que o sofrimento e a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo para com a sua voz. De alguma forma ou de outra, toda dor e todo sofrimento é para que Deus ele pode se manifestar, Ele pode se revelar. E com as nossas perguntas dos porquês da vida, do porquê isso aconteceu, porquê não tinha outro jeito, Senhor, do Senhor manifestar a sua obra, não tinha outro jeito, Senhor, do Senhor manifestar quem o Senhor é, sem que meu filho passasse na UTI, ou passasse por essa tragédia, ou que tivesse esse diagnóstico terminal. E aí nós vamos para uma outra verdade, para esclarecer isso um pouco mais, que é um outro texto. E a segunda verdade que eu quero trazer aqui para a nossa consideração é que a gente não apenas tem que rejeitar explicações simplistas e generalistas, mas a segunda verdade é que quando olhamos para o sofrimento infantil, nós devemos reconhecer a realidade da queda. Nós devemos reconhecer a realidade da queda. Porque nós vivemos num mundo fora do Éden. Nós vivemos num mundo que nós não estamos mais no Éden, porque Gênesis capítulo 1 vai dizer que Deus criou tudo muito bom. Nós dissemos isso domingo passado. Deus criou tudo muito bom. Tudo era muito bom, mas de repente Gênesis capítulo 3 nós temos a serpente já tentando Adão e Eva. E nós vivemos nesse mundo rachado, nesse mundo quebrado, nesse mundo de ruptura com Deus, de ruptura com o nosso próximo, de ruptura com a gente mesmo, de ruptura com o cosmos, de ruptura com a natureza. E nós vivemos nesse mundo de rupturas. E John Stott vai dizer a respeito do mal, que o mal não é parte do plano original de Deus, porque Deus criou tudo muito bom. Deus criou tudo muito bom. O mal não é parte do plano original de Deus. O mal não foi parte de uma vontade direta de Deus, mas o mal é um intruso na boa criação. C.S. Lewis vai dizer que o mal é corrupção do bem, naquele sentido, de que o mal ele não é uma força em si, como se tivesse o mal e o bem, uma visão maniqueísta da vida, em que Deus tivesse um inimigo que é Satanás, ou seja, o mal e o bem, em que eles se opõem de forças iguais. Deus não tem inimigo, Deus não tem inimigos. Então não acaba assim. Mais para frente a gente responde. Mas C.S. Lewis vai dizer que o mal é corrupção do bem, naquela ideia da ferrugem que nós falamos domingo passado. Ou seja, assim como a ferrugem não tem existência em si, o mal não tem existência em si. A ferrugem só é ferrugem, precisa do ferro. É um processo de degradação, um processo de oxidação do ferro. Ou seja, esse mal, ferrugem, precisa do bem ferro para que ele possa
existir. E assim o mal também, por isso que é uma corrupção do bem. Agostinho de Hipona vai dizer que o mal é privação do bem, ou seja, a privação do bem. E o pecado, ele não apenas afetou a alma, o pecado afetou o ecossistema. Coloca esse texto de Romanos 8, olha só, que vai dizer o seguinte: a criação foi sujeita à frustração. Sabemos que toda a criação geme até agora como em dores de parto. Ou seja, o pecado não afetou apenas a consciência, o pecado afetou o cosmos, o pecado afetou toda a natureza. E aí, crianças sofrem não porque Deus falhou, crianças sofrem porque o pecado justamente afetou esse ecossistema. Ou seja, as crianças também estão sujeitas, como você e eu, a esse mundo que é caído e que há desordem, não apenas moral, mas desordem genética, desordem biológica, desordem social, desordem política, desordem econômica. Ou seja, Deus criou todas as coisas, tudo muito bom, mas você e eu, com a entrada do pecado no mundo, nós vamos estragando as coisas. O sofrimento não mostra que Deus falhou, o sofrimento mostra que a humanidade caiu. E o mal, de alguma forma, ele não é um argumento contra Deus, mas o mal, ele é um clamor por Deus. C.S. Lewis vai dizer isso, e conversamos isso domingo passado, que o sofrimento para ele era uma grande questão contra a existência de Deus. Mas aí ele vai parar para refletir e vai dizer: se eu chamo de Deus injusto, da onde eu tirei o conceito de justiça? Se eu olho para o mal e conceituo o mal, da onde eu tirei o conceito do bom? Ou seja, é como se tivesse esse bem maior, e C.S. Lewis vai afirmar isso, e a Bíblia vai comprovar isso, e esse é um dos argumentos em prol da existência de Deus, que o nosso conceito de justiça, embora vago, embora extremamente contraditório, nosso conceito daquilo que é bom, embora extremamente subjetivo, embora extremamente contraditório, ainda assim, bem manchado, bem bagunçado, bem caótico, ele aponta para Deus, que gravou em nosso coração a lei, e de forma que, ora, nós somos acusados, nós somos lembrados, como diz Paulo em Romanos, que o Senhor gravou as exigências da lei em seu coração. Ou seja, nós nascemos com um conteúdo, nós não somos uma tábula rasa, como afirmava John Locke. Nós não somos uma tábula rasa, nós não nascemos uma folha em branco, nós nascemos com conteúdos já dentro de nós. E um desses é a lei de Deus gravada no nosso coração, que ora nos acusa e ora nos defende. E isso com pessoas de civilizações do mundo todo, não importa onde você nasceu. E aí nós precisamos nos lembrar que nós vivemos nesse mundo de rachadura e de fissura. Nós vivemos nesse mundo mau. Nós vivemos nesse mundo que prova que Deus não falhou, mas que prova que a humanidade caiu. E aí Tim Keller vai dizer o seguinte, pode colocar essa frase: o cristianismo é a única cosmovisão que afirma que o mundo está radicalmente errado, mas que Deus está radicalmente comprometido em redimi-lo. Isso é muito interessante, porque quando nós olhamos para a dor do nosso mundo, nós vemos que algo está profundamente errado. Segunda Guerra Mundial, Holocausto, 1,5 milhão de crianças judias tiveram suas vidas ceifadas. 1,5 milhão. Quando nós olhamos para os dados da Unicef, da Acnur hoje, nós sabemos que 1 em 6 crianças vive em áreas de conflitos armados. Que milhões de crianças, apenas nesses últimos anos, um dado que chega quase a 40 milhões de crianças, que precisaram sair das suas casas em função de guerras. Aproximadamente 40 milhões de crianças. 1 em 6 vivem em áreas de conflitos armados, em áreas de desastre natural, que precisaram ser deslocadas. Quando nós olhamos para os dados terríveis do tráfico infantil, da violência infantil, nós dizemos assim: esse mundo está muito errado, não está certo isso não está certo isso.
Nós olhamos para essas situações de criminalidade, essas situações que afetam as crianças, que muitas vezes não tem quem defendê-las, mas que famílias permitem um mal direto acontecendo com seus filhos dentro da sua casa, coisas terríveis que a gente vê nos noticiários, coisas terríveis que nós ouvimos a respeito desse universo, desse mundo que jaz no maligno, queridos. Parece que o mal não tem limite, mas ele tem. Parece que o mal ele não tem fim, mas ele tem. Mas quando nós nos deparamos com todas essas notícias, eu não sei você, mas nós ficamos assustados. Mas a gente olha então que o mundo está radicalmente quebrado, mas que o cristianismo ele está radicalmente comprometido a redimir com a mensagem de Cristo. E a gente olha então, tá bom, diante desse mal, o que nós estamos fazendo? Porque é muito fácil você reclamar do mal. É muito fácil você simplesmente acusar pessoas diante das suas fragilidades, diante dos seus crimes, e nós saímos acusando pessoas. Mas aí o que nós estamos fazendo então diante disso? É muito interessante que os primeiros hospitais, as primeiras universidades, os primeiros orfanatos, eles surgiram do movimento da fé cristã. Um dos primeiros hospitais no século IV depois de Cristo, Basílio de Cesareia, ele vai construir um hospital, ele vai construir uma casa para leprosos, ele vai construir um lugar para órfãos e viúvas, e o cristianismo ele vai buscar acolher essas pessoas que estão em dores, em sofrimento, que ninguém se importa com elas. E aí a gente olha para os outros hospitais, a gente olha para orfanatos, a gente olha para George Miller, que no século XIX, ele vai organizar acolher mais de 10 mil crianças em centenas de orfanatos, sem recursos, dependendo da provisão de Deus. A gente olha para os movimentos abolicionistas, como por exemplo William Wilberforce, que vai ser uma voz contra a escravidão. A gente olha para reformas trabalhistas, a gente olha para algumas situações que buscam trazer dignidade às pessoas, e nós vamos vendo que muitas vezes são cristãos que estão ali por detrás. As primeiras universidades, Universidade de Bolonha, Universidade de Paris, Universidade de Oxford, Universidade de Harvard, que foram criadas para ensinar, não apenas treinar ministros e pastores, mas também as ciências médicas, as ciências jurídicas. E essas universidades vão surgindo na busca da alfabetização das pessoas. Ou seja, o movimento cristão, a fé cristã, ela precisa estar radicalmente comprometida em caminharmos na contramão desse mundo que jaz no maligno. Ou seja, você que está aqui, querido, você é um privilegiado, você sabe disso. E o que você está fazendo com os recursos, com os talentos que o Senhor te concedeu, em prol destes e destas que não tem quem as acolha, os pequeninos, as crianças? A fé cristã está radicalmente comprometida em mudar a realidade desse mundo que jaz no maligno. É como se nós estivéssemos remando contra uma maré forte. O mundo jaz no maligno, as coisas vão de mal a pior, só que nós estamos na contramão deste mundo, nadando contra a maré, resistindo, buscando levar dignidade às pessoas. E eu quero destacar uma terceira verdade. É que quando olhamos para o sofrimento infantil, nós devemos contemplar o coração de Cristo. E olha só que interessante esse texto de Mateus capítulo 19, em que Jesus ele vai acolher as crianças. Jesus vai dizer o seguinte, o texto vai dizer: depois trouxeram crianças a Jesus para que lhe impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. O que é interessante sobre esse texto é que as crianças, elas não tinham valor no mundo greco-romano. Muitas delas, ao nascerem com alguma doença, eram descartadas, eram jogadas fora. Outras eram simplesmente colocadas na rua. A criança, ela não tinha um valor porque ela era socialmente invisível, economicamente improdutiva. Só que Jesus, ele vai dizer que o reino de Deus
pertence aos que são semelhantes a essas crianças. E Jesus ele vai abrir, enquanto os discípulos queriam rejeitar as crianças, dizendo assim: ei, não, isso aqui não é importante, vamos cuidar de coisas mais importantes, vamos curar os enfermos, vamos pregar a palavra de Deus, porque aqui as crianças não são importantes, vamos lá, a gente tem uma agenda corrida. Não, mas Jesus ele para, e se Jesus ele para ouvir as crianças, você e eu, nós precisamos parar para ouvir as crianças, para acolher as crianças, para cuidar das crianças. Marcos capítulo 10 vai dar uma conotação muito mais afetiva, que Jesus vai abraçar as crianças. Ou seja, Jesus se inclina naquelas que eram invisíveis. Mas aí há um outro texto, que é Mateus capítulo 19, que diz assim, capítulo 18, que diz assim, verso 10, pode colocar aí: cuidado, para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo, que o quê? Que os anjos deles, de quem? As crianças, nos céus, estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O que Jesus estava querendo dizer aí? Eu acho que esse texto ele é extremamente importante na teologia das crianças. Porque se a gente olha o contexto, enquanto os marmanjos, os homens, capítulo 18, estão brigando para ver quem é o maior no reino dos céus. Eles estão discutindo isso, gente, discípulo de Cristo, gente que está caminhando com Jesus. Eles estão querendo saber qual deles é o maior, qual deles tem mais poder, qual deles pode mais, qual deles tem um acesso mais VIP a Jesus Cristo. Eles estão discutindo qual deles era o maior. Aí Jesus, aqui no capítulo 18, Jesus vai pegar uma criança e vai colocar no meio deles. E isso para a gente não tem o mesmo sentido que teve para eles há 2000 anos atrás. Porque as crianças não eram nem contadas na sociedade, eram socialmente invisíveis, elas não tinham valor. Só que Jesus vai dar valor às crianças e vai colocá-las no meio deles e falar assim: quem se fizer como uma criança, esse é o maior. Jesus vai pegar aquelas que são descartadas, até pelos próprios discípulos. Não, Jesus, o Senhor tem coisas mais importantes para fazer do que receber criança. Não, Jesus vai colocar e falar assim: ei, olha só, olhem para elas. Quem se fizer como elas, nessa entrega, nessa simplicidade, o reino dos céus é semelhante aos que são como as crianças. Os maiores, você quer ser o maior, se faça como uma criança. E Jesus aqui, ele não está, ao dizer os anjos deles, Jesus não está dizendo que cada criança tem um anjinho no céu correspondente. Jesus não está defendendo aqui, porque nós não encontramos respaldo nas Escrituras para o conceito de anjo da guarda. Mas o que Jesus está falando aqui é de anjos que guardam. E o que Jesus está dizendo aqui é que aquelas que são invisíveis para a sociedade têm visibilidade nos céus. Que aquelas que são muitas vezes descartadas, que aquelas que não são vistas, aquelas que não têm os seus direitos mantidos, elas têm visibilidade nos céus. Pode colocar essa frase: Jesus atribui dignidade àquelas que o mundo considera insignificantes. Crianças podem ser invisíveis na sociedade, mas nunca são visíveis diante do trono celestial. Nunca são invisíveis no trono celestial. Por isso que nós precisamos, ao olhar para uma criança, nós termos todo cuidado, todo amor, toda a entrega, para cuidarmos das crianças, de uma forma especial, porque não apenas elas têm essa visibilidade no céu,
Não apenas o Senhor dá uma atenção especial a esses pequeninos, mas olha só o que acontece com quem faz algo mal a essas crianças, é o verso 6. Mas se alguém fizer cair no pecado, mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ou seja, Jesus, ele coloca um limite para o mal, e um dia a conta vai chegar. Abusadores, pessoas violentas com crianças, pessoas que tratam crianças de uma forma tão irresponsável. Um dia a conta vai chegar. É o que Jesus está dizendo, e a igreja não pode ficar fora disso. Quando a gente olha para o mundo de hoje, pedofilia, quando a gente olha para essas questões tão terríveis de um mundo que jaz no maligno, Jesus está dizendo, um dia a conta vai chegar. E ela vai chegar. Jesus não vai deixar impune. E a igreja, ela rema contra a maré. A igreja, ela sinaliza a dignidade das crianças, a dignidade das mulheres, como mencionamos hoje pela manhã, no Dia Internacional da Mulher. Jesus vai defender Jesus vai se colocar ao lado daqueles que ninguém queria saber, dos leprosos, dos publicanos, das prostitutas, e Jesus vai dirigir as suas mais duras críticas aos religiosos, aos fariseus, ao legalismo religioso. Se Deus é bom, por que crianças sofrem? Nós vivemos num mundo entre a cruz e a consumação, e nós vivemos num mundo que jaz no maligno, mas o Senhor já colocou um ponto final quando todas as coisas vão acontecer em juízo final. Jesus um dia as coisas vão se encerrar, e haverá juízo, cada um vai prestar contas até de cada palavra inútil que sair da sua boca. E como é que Jesus age com relação ao mal? O pai que permite a dor, porque vivemos num mundo quebrado, num mundo rachado, é o pai que sofreu a dor ao entregar seu filho. Ou seja, a resposta de Deus ao mal é justamente Jesus Cristo na cruz do Calvário, que é o que vamos celebrar daqui a pouco, a ceia do Senhor. Essa é a resposta de Jesus ao mal. É Ele se entregar, é Ele dar a si mesmo. Ou seja, Deus, Ele sabe, o Pai sabe a dor de um filho que é entregue, que sofre, que passa por dores, porque a Bíblia vai dizer que Jesus foi um homem de dores, e o Pai, Ele sabe. E o Pai entrega o seu filho, para que você e eu, nós tivéssemos vida. E aí, queridos, vem aquela pergunta lá do filósofo. Vocês lembram que a gente colocou no começo da mensagem do último domingo? Epicuro, do século IV, que ele vai dizer assim: ou Deus quer abolir o mal e não pode, ou pode mas não quer, ou não quer e não pode. Agora, se Deus quer abolir o mal e não pode, Deus é um Deus fraco. Se Deus pode abolir o mal, mas não quer, Deus é um Deus cruel. Agora, se Deus pode e quer abolir o mal, por que o mal no mundo? E a resposta para essa pergunta é: Deus quer, Deus vai, e Deus já está abolindo o mal. Deus quer, Deus vai, e Deus já está abolindo o mal. Mas sabe por que Ele não faz assim, ó? Sabe por que Ele não acaba de uma vez por todas, de uma vez? Sabe por quê? Porque Ele não acaba simplesmente de uma vez, com um piscar de olhos, porque acabar simplesmente de uma vez seria acabar comigo e com você juntos. Não seria, nós achamos que Deus vai acabar com aqueles, os assassinos, os abusadores, os senhores da guerra, mas acabar com o mal de uma vez é simplesmente acabar com você e comigo juntos, porque ninguém aqui, como nós dissemos, é um alecrim dourado. Nós somos pecadores. E acabar com o mal é simplesmente acabar com tudo. E sabe por que Deus não acaba com tudo de uma vez? Por causa da sua paciência redentiva, por causa da cruz de Cristo, que é aquilo que vai dizer 2 Pedro capítulo 3 no verso 9, que diz assim:
O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Querido, se Deus ainda não acabou com o mal, que Ele está dando chance para você ainda. Se Deus não acabou com tudo de uma vez, é porque Ele ainda está dando chance para você. Porque a história da Bíblia conta muitas histórias que Deus acabou assim com as coisas. Dilúvio, Sodoma e Gomorra, fogo do céu. Nós somos herdeiros de Noé. E o sofrimento não mostra que Deus falhou, mas que nós caímos e nós temos construído esse mal, pessoal. E Deus só não acaba com tudo de uma vez, porque Ele é paciente. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que as pessoas cheguem ao arrependimento, mas um dia vai colocar um ponto final e vai acabar. Um dia Ele vai acabar, e nós vamos prestar contas. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento antes da celebração da ceia, porque nós estamos diante daquele que é a resposta, gente. Nós estamos diante daquele que é a solução para o nosso mundo mal, a começar do nosso mundo mal, nosso coração pecador. E hoje, ao celebrarmos o sacrifício de Jesus, ao tomarmos os elementos da ceia nessa noite, nós estamos celebrando essa paciência do Senhor, porque nós estamos vivendo nessa era da paciência de Deus, da sua graça, em que embora o mundo atinja muitas esferas, o mal atinja muitas esferas e camadas do nosso mundo, Ele ainda está aguardando você voltar para Ele, você se arrepender, e a igreja ser sal da terra e luz do mundo. Porque se o mundo está indo de mal a pior, é porque você e eu, nós não estamos cumprindo o nosso papel. É simples assim. Por que tem criança na rua? Por que a gente não vai lá e faz alguma coisa? Nós temos um projeto social. Esse projeto poderia ser 10 vezes maior se as pessoas contribuíssem. Nós poderíamos oferecer muito mais dignidade às crianças se as pessoas contribuíssem. E aí você reclama do mal no mundo, você reclama que tem uma criança no farol, mas você não faz nada, você não dá nem dízimo na igreja, você só critica. Ah, Deus um dia vai pedir contas disso. Nós somos a solução para esse mundo. Nós somos a solução para esse mundo caído com Jesus Cristo, a igreja dele. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Ou seja, talvez a pergunta não seja se Deus é bom porque crianças sofrem, mas por que crianças sofrem e eu não faço nada? Eu não movo uma palha, eu não me envolvo, eu não contribuo, eu não oro, eu não intercedo, eu não quero mudar realidades. E aí, se a gente trazer para o universo das mulheres, feminicídio, vários tipos de violência, nós dissemos hoje aqui pela manhã, 40% das mulheres já foram vítimas de alguma violência na sua vida. 1 em 5 apenas no último ano. Gente, a igreja, ela precisa ser sal da terra e luz do mundo. E porque se o mundo está indo de mal a pior, é porque você e eu, nós não temos cumprido o nosso chamado. Nós não temos cumprido o nosso chamado. É muito gostoso estar aqui, é muito gostoso sermos abençoados por louvores maravilhosos, mas a gente precisa se preparar aqui para enfrentarmos a batalha lá fora. E nós temos igreja juntos, projetos de missões, nós estamos em missões mundiais. Você pode sustentar missionários, você pode contribuir com projetos, tendas de brincar que são montados em campos de refugiados, para a criança possa brincar um pouquinho segura com uma bonequinha ali na tenda. É o que missionários fazem. Você pergunta assim: eu não posso fazer nada porque eu não sou formado nisso, sou formado naquilo, não sou o quê. Se você sabe dar uma boneca para uma criança e brincar com ela, você pode ser um missionário, porque é o que muitos fazem em campos de refugiados. Só que a criança, ela está ali protegidinha naquela tenda e ninguém encosta nela. Ah, queridos, nós precisamos ser igreja, nós precisamos orar, nós precisamos contribuir financeiramente nessa campanha, nós precisamos fazer alguma coisa, e nós temos buscado fazer como igreja. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Porque nós muitas vezes perguntamos os porquês da vida, querendo culpar o Senhor, quando na verdade as coisas caminham em dores e sofrimentos por causa dos nossos pecados, Senhor. E porque nós somos indiferentes, e porque nós não movemos uma palha para ajudar o nosso próximo. Essa que é a realidade.
Jogamos comida fora na nossa casa, mas não damos comida para as pessoas que estão famintas. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós. E eu convido você nessa noite a celebrar a ceia do Senhor. Você que já tomou uma decisão por Jesus, você que já passou pelas águas do batismo ou caminha na direção do batismo, a você celebrar de uma forma diferente, a você pegar o cálice. Se você não pegou o cálice, levante rapidamente uma de suas mãos, levante bem alto. Nossos diáconos irão distribuir, tem bastante gente aqui. Pessoal, sustente a sua mão bem alta, por favor. Não levanta um bracinho, não levanta tudo a sua mão assim, para o diácono ele conseguir ver. Mais alguém? Levante bem alto uma de suas mãos, as pessoas lá no fundo. Feche seus olhos, queridos. Olhe para esses elementos. Aliás, abra os seus olhos e olhe para esses elementos. Aqui está a resposta que a gente precisa levar para as crianças desse mundo, para os adultos desse mundo, homens e mulheres. Porque Jesus é a solução para o nosso mundo que jaz no maligno. 1 João 3,8 diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E nós estamos nesse negócio de destruir as obras do diabo. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso sempre que comerem, em memória de mim. Comamos em memória do Senhor. De forma semelhante, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Bebamos em memória do Senhor. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Se coloque de pé, vamos orar mais uma vez, antes de cantar o último cântico. E que você saia desta noite com a convicção de que você é resposta de Deus para dor e sofrimento, não só das crianças, mas do nosso mundo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nos use. Ah, Senhor, como nós deixamos a desejar e como estamos aquém. Há tanto que precisa ser feito, há tanto que pode ser realizado, Senhor, e que nós não possamos passar sem juntos somarmos as nossas forças, as nossas orações, o nosso servir, os nossos recursos, para impactarmos a vida da nossa sociedade. As pessoas dizerem: a nossa sociedade é melhor por causa da igreja, e não, a nossa sociedade é pior por causa que crente não presta, dá mau testemunho. Não, Senhor, nós não queremos dar mau testemunho de sermos evangélicos ou de sermos crentes. Nós queremos ser parte da solução, nós queremos ser sal da terra, nós queremos ser luz do mundo. E use-nos, Senhor, como igreja, para levarmos alívio às crianças que estão em dor e sofrimento nesse momento, aqui no bairro da Penha, com o nosso projeto, com o nosso colégio. Nós temos, queridos, olha aqui, nós temos empresários que sustentam crianças do projeto social a estudarem aqui no Colégio Batista da Penha. Essas crianças jamais sonhariam estudar num colégio particular se não fossem pessoas com dinheiro e com generosidade no coração, entendendo que Deus dá elas para dar através delas e colocarem essas crianças para estudarem aqui. São diversas crianças que já estão aqui. Talvez Deus te levante como empresário para sustentar uma criança, para colocar aqui no nosso colégio. Nós queríamos que todas estivessem aqui, que essas crianças estudassem onde as minhas filhas estudam, que essas crianças tivessem essa oportunidade na vida. Ou seja, talvez Deus te chame para sustentar uma criança, sim.
Talvez você não consiga pagar um mês de mensalidade, mas com um pouquinho seu, um pouquinho do outro, a gente faz um pocão, gente. E a gente consegue fazer diferença na vida dessas crianças, em vez de ficar reclamando, achando que ninguém faz nada, a igreja não faz nada. A nossa igreja está comprometida em ser a resposta para esse mundo. A nossa igreja está comprometida com seu projeto social, que agora está passando em reforma. Em breve a gente vai trazer grandes notícias aqui, em sermos solução para o nosso mundo de hoje. Senhor Jesus, que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai e a preciosa presença, amizade do Teu Santo Espírito estejam com todos do Seu povo espalhados pela face da terra, desde agora para sempre. Amém, Senhor. Louvado seja o Seu nome e nos use como resposta. Vamos cantar.